TEP11, o fundo de lajes corporativas da Telos Properties. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 25 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, há aí uma modificação em relação ao guidance de 2026. Veremos então qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem um valor patrimonial de 412 milhões, 29 mil cotistas. A última distribuição, veremos adiante, 74 centavos, zerado em relação à sua vacância física, 1,55% de vacância financeira. A cota patrimonial a R$ 97,62. E na data que eu gravo com vocês, o TEP11 cota na B3 a R$ 83,80. Dentro de um P sobre VP de 0,87, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,66%. A cotação chegou inclusive aos R$ 74,60 agora em dezembro de 2024 e agora em maio de 2025 atingiu R$ 86,21 e com o anúncio da queda da distribuição caiu aí para a casa dos R$ 78 e agora buscando novamente os R$ 83,80. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, com pagamento no dia 14 de outubro de 2025, segue 74 centavos por cota e nesta distribuição ele consegue fazer um yield aproximado de 0,9%, anualizado de 12,48%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em TEP11, teria hoje R$ 1.146,70, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o TEP11 consegue superar apenas em pequena medida as linhas do IPCA e do IFIX, mas não consegue superar o CDI, retornando no período 14,67%, enquanto o CDI retornou 24,39%, o IPCA 9,04% e o IFIX retornando 13,71%, então ponto relativamente tranquilo aí para a rentabilidade do TEP11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta o desempenho do fundo no mês. Ele encerrou agosto com uma cota negociada aí na casa dos R$ 79,00, distribuindo 74 centavos. Houve algumas situações de assembleias para adaptação do TEP11 à nova classificação da Anbima e ainda durante o mês de agosto foi aprovado em assembleia o conflito de interesses para aquisição pelo TEP de parte do imóvel locado à empresa parte relacionada à administradora do fundo, que é a BTG Pactual. A operação em questão refere-se a um imóvel localizado lá na Faria Lima 1355, o qual o TEP11 detém 20,52% de participação. A expectativa, segundo a gestão, é de que a transação seja concluída em setembro, com mais detalhes a serem divulgados aí em fato relevante ao mercado. Também, em agosto, foi contratada a prestação de serviços de formador de mercado a ser desempenhada pelo BTG Pactual, reforçando o compromisso do fundo com a liquidez de suas cotas no mercado secundário. Em relação à gestão ativa do TEP11, o edifício Torre Sul e o edifício Passarelli já passaram por melhorias relevantes, ponto positivo, e em relação à comunicação aqui com os cotistas, a gestão permanece empenhada em agilizar a divulgação dos relatórios. Contudo, ajustes operacionais em andamento junto à administradora impactaram o cronograma de divulgação das informações, tornando o processo mais moroso do que o habitual. Em relação ao edifício Passarelli, a gestão comenta que concluiu a renegociação contratual com o inquilino que ocupa 6 conjuntos, totalizando 1.018 metros quadrados, e o contrato foi prorrogado até junho de 2030 com valor de locação reajustado para R$ 100 o metro quadrado, que representa um aumento de 25,56% em relação ao valor anterior. A gestão comenta aqui também que está em tratativas iniciais sobre a possível exploração do rooftop, que poderá agregar valor adicional ao ativo e geração de receitas de áreas comuns. Lá no edifício Torre Sul, a instalação do sistema de reconhecimento facial nas catracas foi concluída, trazendo mais segurança e modernização ao edifício. As tratativas com o Med System, que ocupa 2 andares, e também a área do teatro, totaliza 1.730 metros quadrados, segue aí em andamento. Já em relação ao edifício Fujitsu, seguem conforme o planejado. O AVCB foi renovado durante o mês e adicionalmente foi finalizada a etapa de escolhas dos acabamentos para a modernização do lobby do edifício. O 1355 lá da Faria Lima atualmente está passando por melhorias contínuas com foco na sua valorização e funcionalidade.
E o GPA segue aquela situação bem embaçada, né? Bem enrolada. Há praticamente um ano segue lá no reparo estrutural de responsabilidade do inquilino e a gestão não traz aqui no relatório gerencial maiores detalhes desta obra de reforma. Em relação à distribuição, 74 centavos, fazendo um yield de 11,72 anual, equivalente a 93,77% do CDI líquido. Já a distribuição, conforme verificamos aqui, chegou a R$ 1,10 em junho de 2025 e agora na casa dos 74 centavos por cota. E atenção, pessoal, porque aqui teve uma projeção de distribuição em queda agora no segundo semestre de 2025, com o início do retorno da distribuição do guidance, da provável distribuição de R$ 1,30 lá em fevereiro de 2026. Ocorre que, neste relatório gerencial, a gestão agora não mais promete entregar R$ 1,30 em fevereiro de 2026, conforme vemos aqui no gráfico do relatório gerencial. 74 centavos permanece até fevereiro de 2026 e R$ 1,30 retorna apenas em março de 2026. Então, ponto de extrema atenção aí por parte do cotista do TEP11, porque houve aí uma readequação, digamos assim, do patamar de distribuição. Se verificarmos aqui no relatório gerencial de julho de 2025, teremos que o patamar de distribuição prometido pela gestora era que em fevereiro de 2026 já retomaria o patamar de R$ 1,30. Mas agora no relatório de agosto de 2025, conforme vemos aqui, este patamar de distribuição volta apenas em março de 2026. Para a DRE do fundo, agora em julho de 2025, ele faz 3.470.000 de receita de locação, 3.711.000 de receitas, R$ 841.000 de despesas, 7 milhões de resultado, está distribuindo 74 centavos por cota. Consumiu um pouco da reserva, ela que agora ficou aqui na casa de 50 centavos por cota. Em relação ao balanço patrimonial aqui do fundo, ele tem 464 milhões em imóveis, 18 milhões em caixa, 71 milhões fica aqui para venda de imóveis, 50 milhões de aquisições de imóveis, 96 milhões de CRIs a pagar, finalizando um patrimônio líquido total de 412 milhões, um patrimônio ajustado pela perda de capital de 11 milhões de 401 milhões. As obrigações aqui do fundo ficam por conta do Faria Lima 1355, tem aqui também a parcela da venda do CSL, tem também a aquisição da parcela do GPA e a aquisição da parcela do Faria Lima 1355. Já em relação ao fluxo de caixa projetado aqui do fundo, lembrar que lá em 2027, entre setembro e outubro de 2027, ele passa a ser negativo. Tudo isso porque ele tem um cronograma de amortização mensal dos CRIs, Fujitsu e GPA, iniciando a amortização agora em julho de 2026 e vai crescendo bastante, principalmente em janeiro de 2027, quando ele sobe lá na casa de 1 milhão e 100 e vai crescendo bastante até pelo menos maio de 2028, quando então o caixa já tem uma posição consolidada negativa. Em relação ao portfólio, são aqui, conforme verificamos, 5 edifícios e em relação a eles, a maior exposição é o Torre Sul, 26%, seguido do GPA, 25%. A maior indexação do fundo hoje é o IPCA, 89,4%, um prazo médio dos contratos finalizando aqui na casa de 5,63 anos. A maior exposição de contrato é o edifício GPA, 13,75 anos. Em relação ao vencimento dos contratos, 3% vencendo em 2025, subindo até 28% em 2027 e em relação aos reajustes para outubro de 2025, fica aqui na casa de 10% das receitas de aluguéis. Em relação à evolução da vacância física e financeira aqui do fundo, ele segue zerado em relação à sua vacância física, mas ele tem uma pequena redução da vacância financeira de 2,3% para agora 1,7%, ponto positivo. E em relação à evolução da alavancagem do fundo, agora no segundo trimestre de 2025, 23,7%. Lembrando que na amortização ele segue zerado para amortizar agora em 2025, mas sobe aos 2 milhões e 100 em 2026, vai subindo também até 2032, quando ele chega na casa aproximada de 19 milhões. São duas obrigações, como comentamos, o CRI da Fujitsu e também o CRI do edifício GPA, formando aproximadamente 100 milhões de obrigações. E em relação
ao mercado secundário, 870 mil reais de negociações ao mês, chega hoje na casa aproximada de 29 mil cotistas, um P sobre VPI na média de 0,9%, chegando no histórico de cota mercado de R$ 85,90 reais. 4 milhões é o volume médio negociado ao mês na B3. Já em relação à rentabilidade aqui do fundo, vale destacar que ele rendeu bruto 1,26%, a rentabilidade líquida 1,19%, ponto positivo. E em relação à rentabilidade histórica aqui do TEP11, para agosto de 2026, ele rendeu negativo de 2,28%, enquanto o IFIX rendeu positivo de 1,16%. A distribuição vem decrescendo desde junho de 2025, quando ele chegou a R$ 1,10 e agora apenas 74 centavos por cota, mas tem um crescimento de distribuição ao longo dos últimos 6 anos de 21,19%. Perfeito, pessoal? De TEP11 é basicamente isso. Bora ficar atento aí ao patamar de distribuição agora para o primeiro semestre de 2026. A gestão já adiou aquele R$ 1,30 de fevereiro para março de 2026, então importantíssimo o cotista ficar atento. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.